A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, quero desejar uma boa tarde a todos e que o Senhor esteja com cada um, guardando, livrando e ajudando no dia da aflição, porque somente o Senhor é o socorro presente na vida daqueles que aguardam e confiam nele. Amém? É que a missionária Renata Freitas, da Igreja Pentecostal Templo da Esperança. E quero trazer a mensagem da parte do Senhor, que está no livro de Jó, no capítulo 2, que nos fala sobre a diversidade e cruel aflição de Jó, como fala o título dessa palavra. Estava lendo ela e meditando, e o Senhor me tocou no coração para trazer uma mensagem da parte dele, porque muitas vezes nos encontramos assim, na adversidade, na nossa vida. Nos encontramos desanimados, desacreditados. Muitas vezes a gente se encontra triste por algo ou por causa de alguém nas nossas vidas, ou porque estamos passando por dificuldades financeiras, por alguma doença na nossa vida que tem nos afligido. E em tudo isso, a gente passa aqui nessa terra muitas aflições, como o Senhor Jesus nos falou, nos advertiu que aqui nesse mundo a gente teria aflições. Mas é difícil a gente passar pelas aflições e não sentir, o peso dos problemas na nossa vida, das dificuldades e até mesmo uma enfermidade que a gente está passando. Então é muito difícil a gente não sentir o peso. Mas o Senhor, através dessa palavra, eu creio que vai nos trazer bom ânimo, porque aqui a gente lê em 2 Jó o sofrimento, a diversidade de Jó depois de ter perdido todos os seus bens, os seus filhos, tudo que ele tinha, ele foi perdendo aos poucos, e o inimigo foi que trouxe essa tentação sobre a vida de Jó. Irmãos, muitas vezes a gente está passando por isso, por provações e tentações que vêm da parte do inimigo, da parte do diabo, para nos afligir. E assim Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo apesar de tudo que ele tinha perdido. Como a gente conhece a história de Jó, ele não pecou contra Deus. É esse tipo de fé que Deus quer da gente, que mesmo no dia da tentação, a gente não esmoreça na fé. Não é fácil, mas também aquele que persevera consegue a vitória, porque Jó, mesmo com todo o problema que ele estava enfrentando, toda a perda, ele não desistiu, mas sim perseverou e ficar fiel ao Senhor. Em toda a sua maneira de viver, ele não blasfemou mesmo quando estava enfermo, com aquela enfermidade terrível, ter perdido seus filhos, o que ele tinha de bens materiais, Ele mesmo assim não pecou. Mesmo assim, irmãos, ele não blasfemou contra o Senhor. Ele sabia que aquele mal iria passar, que Deus estaria com ele. Ele tinha confiança no Senhor, que o Senhor iria se levantar para o ajudar, para o socorrer. Ele não desacreditou do Senhor Deus. Aleluia. Então, irmãos, a gente vê aqui no capítulo 2 de Jó, que como está escrito, vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos, e na carne verás se não blasfema de ti na tua face. Então saiu e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó
de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, irmãos? Então nós vemos que em tudo o que Jó estava passando, mesmo assim ele não pecou com os seus lábios, nem com seu coração. Ele continuava temente ao Senhor. Até mesmo o próprio Deus se refere a Jó dessa forma. Um homem temente e fiel ao Senhor, que anda na sinceridade. E é isso que Deus espera de nós, que a gente sejamos tementes a Ele, sinceros, e que a gente se desvie do mal, por mais difícil que seja, por mais que a gente estejamos passando por adversidade, por problemas, por coisas ruins, por enfermidades, mas o Senhor está conosco, mesmo que a gente tenha sido abandonado por outras pessoas, as pessoas estão virando as costas para a gente, mas a gente não tem que desejar o mal de ninguém, e muito menos agir contra o Senhor, desacreditar, blasfemar contra Deus. A gente tem que continuar fiel, porque aquele que persevera no dia da dificuldade, esse é o verdadeiro crente fiel, é esse que o Senhor se agrada dele. Porque como José também viveu dias de aflições, sendo escravo, sendo chicoteado, maltratado muitas vezes, e com certeza, irmãos, ele passou por dias de aflições também tremendas. Não foi fácil o que ele passou naquela terra estranha, sem longe de seu pai, longe de sua família. Pode ter passado muitos dias de frio, de fome também, porque ele era um escravo, e um escravo era maltratado. Então a gente sabe disso. E José, mesmo assim, também foi um homem temente e fiel ao Senhor e não se desviou nem um minuto da palavra de Deus, e nem blasfemou contra o Senhor, nem foi se prostrar a outros deuses buscando o socorro, mas sim continuou esperando no Senhor, e o Senhor assim honrou o servo dele e fez ele um grande homem, um governador, né? Como a gente sabe da história de José, porque ele foi perseverante, ele continuou perseverando na fé, mesmo no dia da aflição. É nesses dias que a gente tem que demonstrar mais e mais o nosso amor pelo Senhor e a nossa fé, assim como Jó demonstrou que o mais precioso que ele tinha era Deus na sua vida, a fé dele e o amor que ele tinha pelo Senhor. Que tudo aquilo que ele estava passando, ele perdeu, na verdade, muita coisa, mas ele mesmo assim, o mais importante ele não perdeu, que foi Deus na sua vida. Então, irmãos, creia e continue confiando no Senhor, que mesmo que o inimigo venha te tentar, como ele foi tentar contra Jó, mesmo que o inimigo venha querer te derrubar, porque assim ele fez, o inimigo, Satanás, foi lá falar mal de Jó, falar que se Jó perdesse tudo, até mesmo a sua saúde, ele blasfemaria contra Deus. E assim Deus permitiu para que o inimigo saísse derrotado. Então, irmão, creia que se você continuar fiel ao Senhor, e um inimigo que está se levantando contra você, qualquer problema ou enfermidade vai ser derrotado em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor estará contigo te fortalecendo nos dias de angústia, no dia de tristeza, no dia de preocupação, no dia da fome, no dia da aflição. O Senhor vai estar contigo, no dia da dificuldade, aleluia. Ele não vai te abandonar um só minuto. Jó não estava abandonado na situação que ele estava, mas o Senhor estava ali, pronto para o ajudar no momento certo. Deus agiu. Então, creio que no momento certo ele vai agir. Tudo isso Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó para que o servo dele fosse honrado e que o nome de Deus fosse exaltado tremendamente através da vida de Jó. Aleluia. Então Deus deixou que o inimigo fizesse tudo isso para que ele saísse envergonhado. O inimigo, Satanás, saiu envergonhado. Então, irmãos, continue fiel, porque o inimigo vai sair envergonhado. Ele pode se levantar contra você, mas envergonhado e confundido será ele, pela tua fé no Senhor, pela tua perseverança, por acreditar que o Senhor está contigo, mesmo no dia da dificuldade, e que o Senhor muitas vezes até fica em silêncio,
mas é no silêncio que o Senhor trabalha. Aleluia. É no silêncio que Deus está se movendo, está fazendo algo tremendo para te abençoar e te honrar. E o nome dele vai ser exaltado na sua vida, se continuares fiel ao Senhor. Aleluia. Então não perca a fé, mesmo nos dias de dificuldade, no dia da enfermidade, no dia que você estiver passando por tantos problemas e estiver se sentindo sozinho, mas o Senhor está contigo. Ele é o teu socorro, o teu auxílio, o teu refúgio. Ele é o teu melhor amigo. Nos dias bons e nos dias difíceis é o Senhor. Não deixe de confiar e acreditar na palavra de Deus. E não deixe de confiar principalmente no Senhor, porque Ele é o nosso eterno Salvador e amigo. Amém? Desejo a todos uma ótima tarde em paz, Senhor Jesus, que o Senhor vem estar guardando cada um de vocês e ajudando nesse dia que você está passando por algum problema, porque só o Senhor sabe o que você está passando agora. E eu sei que Ele vai te socorrer, porque Ele é fiel. Continue também obedecendo, sendo fiel a Ele, que você receberá o galardão, receberá a tua vitória. Em nome de Jesus.